Hoje vou responder uma dúvida que algumas pessoas já me fizeram referente à análise de ações. E o que é interessante nesse vídeo de hoje? Vou aproveitar para fazer uma análise mais aprofundada, explicar um pouco sobre a empresa, falar sobre análise gráfica, sobre análise fundamentalista e você vai ser beneficiado em que quesito? Você vai aprender a entender como é que funciona uma análise de uma ação, saber quais são os pontos positivos, os pontos negativos, o que a gente tem que olhar e aquilo que a gente tem que deixar de lado. Então, para quem está aprendendo a investir, quem quer entender aí como que funcionam os investimentos, como você pode escolher as ações de uma forma independente, esse vídeo é um prato cheio. Então, vamos lá. Nós selecionamos uma empresa que é bem interessante, que é a Camil. A Camil é uma empresa que está tanto no meu portfólio de ações pessoal, como no portfólio da carteira do canal. Para quem não sabe, afinal, do que nós estamos falando, nunca ouviu falar na Camil, que eu acho muito difícil, você sendo brasileiro, talvez até não tenha mesmo ouvido falar no nome Camil. Contudo, você já utilizou alguns dos produtos que essa marca possui. Por quê? Camil é um conglomerado de várias empresas, então ela está hoje tantos trabalhando aqui, operacionalizando no país, no nosso país, no Brasil, como em outros países da América do Sul. Ela é dona de algumas marcas que também são marcas interessantes e conhecidas do mercado. Por exemplo, a marca de pescados Coqueiro, a marca de açúcar União, são marcas conhecidas. E ultimamente, para ser mais honesto, ser mais exato, no mês de agosto último agora, ela acabou de fazer mais uma nova aquisição, dentre outras que eu não citei aqui. Essa última aquisição foi referente à empresa Mabel. Quem mora no Centro-Oeste, que vai estar um pouco mais familiarizado com os produtos da empresa Mabel, pois a sede da Mabel fica em Goiânia, Aparecida de Goiânia, é uma cidade que é próxima a Goiânia. Então, ela no Centro-Oeste conseguiu capilarizar muito bem as suas vendas e ela trabalha com vários produtos, sendo um destaque dentre os produtos que a Mabel possui, as rosquinhas, os biscoitos que ela produz. Então vamos lá, voltando para a questão da Camil. A Camil foi uma empresa que surgiu em 1963, no próximo ano ela fará 60 anos de existência. Ela surgiu exatamente no momento em que o cultivo de grãos do nosso país saía do Centro-Oeste e ia para o sul do país. Por quê? As terras do sul são mais produtivas que a do Centro-Oeste e era um clima muito mais agradável, mais interessante para o cultivo de grãos. Então, houve essa migração, Camil começou a se destacar lá. Temos que frisar aí que no decorrer da história da Camil, ela passou por várias inovações. Uma das inovações que hoje para a gente é algo muito comum, mas é que é muito interessante e é marca registrada dela, foi o empacotamento dos produtos dela. Por exemplo, esta empresa foi a primeira a trazer os pacotes de arroz empacotados com aquele pacote tradicional de plástico de 5 quilos que nós conhecemos hoje no mercado. Então, ela que trouxe essa novidade, as outras empresas que vieram atrás adotaram, e é uma empresa que sempre está vindo um passo adiante das demais empresas, pelo menos dessa área aí, correndo atrás de aperfeiçoamentos, de inovações. E por que eu estou falando tudo isso? Porque antes de conhecermos os números da empresa, sabemos como ela se porta, nós temos que entender o produto que nós compramos. Afinal, se nós estamos procurando investimentos em empresas sólidas, confiáveis para o longo prazo, nós temos que saber como é que ela funciona no longo prazo, pegar o histórico da evolução dela, saber onde ela está situada, o que ela faz, enfim, tudo isso aí faz-se necessário para que tenhamos uma decisão mais acertada. Como é que a gente fica sabendo disso, Thiago? Afinal, há várias possibilidades de acessarmos as informações de uma empresa. Afinal, essas informações são públicas. Mas algumas empresas, elas já fazem isso de uma forma facilitada para nós investidores, até porque esse é o intuito delas. Elas querem ser o mais transparente possível para que nós façamos os investimentos nelas. Então, vamos lá. No caso da Camil, se você acessar aí agora, deixa eu mostrar. Temos o site da própria empresa,
na qual ela traz várias informações. Estou na página principal dela aí, na qual consigo verificar informações sobre as últimas aquisições, a história da empresa, o que aconteceu com ela no decorrer do tempo, quais são as metas, qual é o foco dela para longo prazo, para curto prazo. Lá no cabeçalho da própria empresa, ó, clicar aqui no nome dela aqui, Camil, nós vamos retornar lá na página principal. Ela vai trazer as marcas que fazem parte do portfólio dela, são marcas que são brasileiras, outras são estrangeiras, porque ela está presente em vários países, Uruguai, Peru, Bolívia, e ela se destacou nesse quesito porque ela comprou as maiores empresas de alimento, dentre eles o arroz, desses outros países. Então ela não se destaca somente aqui, se destaca muito em vários países da América Latina. Ó, tem Chile também. Então tem vários produtos interessantes. Ó, ela comprou a Malha, que também é brasileira, então ela está fortemente inserida no nosso mercado. Aqui nós temos algumas informações, como alguns questionamentos que a própria empresa faz, respondendo a perguntas que podem surgir. Ó, por que investir em Camil? Enfim, o que eu queria te mostrar é que você pode destrinchar o próprio site da empresa. Geralmente todas as empresas que estão inseridas na bolsa possuem um site próprio, na qual elas trazem as informações que são mais relevantes para o investidor. Mas Thiago, vamos lá. O que é relevante afinal para o investidor? O que ele quer saber? Ele quer saber de números, quer saber se a empresa é lucrativa, quer saber se é uma empresa que vai ter perenidade, que vai continuar dando lucro ao longo do tempo. Isso aí nós conseguimos aferir. Como? Por dois processos, um chamado análise fundamentalista e outro chamado de análise gráfica. A maioria dos investidores de longo prazo só utiliza análise fundamentalista e não deixam de ter razão. Por que eu muitas vezes utilizo análise gráfica também? Para verificar o melhor ponto de entrada naquele papel. De toda forma, eu vou comprar ações daquela empresa, porque eu estou investindo e todos os meses eu estou aumentando o quantitativo de ações, a minha posição dentro daquela empresa. Mas pode ser que não seja necessariamente no dia 1º de cada mês que eu efetue as compras, porque o dia 1º talvez seja um momento não tão ideal para a compra, porque os papéis podem estar passando por uma depreciação muito grande durante um longo período, ou podem estar tendo uma alta gigante momentânea, sei lá, tem 5 dias, tem 10 dias que a empresa está tendo alta por algum fator externo, por alguma notícia que apareceu. E eu comprando aquele papel naquele momento, eu vou comprar, digamos que, por um preço maior do que eu poderia. Então, eu posso esperar para investir naquela empresa, deixo o dinheiro em caixa e vou lá efetuar as compras lá para o dia 10, para o dia 15 do mês, sem problema. De toda forma, eu estou investindo um dinheiro que estava guardado para aquela empresa dentro do mesmo mês. Então, vamos começar falando da análise fundamentalista dessa empresa para que vocês entendam tanto a análise fundamentalista e vocês também vejam os números dessa empresa e avaliem se é favorável ou não. Eu utilizei aqui o nosso site Fundamentos, é um dos sites que traz informações gratuitas consolidadas sobre as empresas que hoje estão aí com o capital aberto na Bolsa de Valores. Vamos lá, o que eu consigo aferir aqui? Primeiramente, esse vídeo está sendo gravado no feriado de 7 de setembro, ele irá subir ao canal em outro momento, mas que conseguimos aferir aqui de cara é que a cotação dos papéis está avaliada nesse momento em R$ 9,91. Teve uma alta repentina por causa, inclusive, do anúncio da aquisição da Mabel, que foi uma aquisição recente. Então, estamos passando por um momento em que, realmente, se você efetuar a compra desse papel há uns 15, 20 dias, você teve lucro. Mas não quer dizer que esse lucro vai perdurar por muito tempo ou que o mercado vai refletir da forma que você acha que ele vai refletir. Mas como o nosso foco é de longo prazo, todo o lucro que nós temos no curto prazo é interessante, mas nós temos que pensar lá na frente. Quanto que eu quero que o valor desse papel chegue? Esse papel é um papel que tem potencial para um dia valer R$50, R$60 cada ação? Sim. E algumas dessas situações nós aferimos aqui agora. Então vamos lá. Pegando um
quantitativa aí, questão temporal de longo prazo, nós conseguimos verificar aqui. O preço mínimo desse papel nas últimas 52 semanas foi de R$ 7,66. É um papel então que se manteve estável, 52 semanas, poxa, período aí praticamente de um ano. Então, no último ano ele teve a menor negociação na casa dos 7,66. Então é um papel que do 7,66 para o 9,91 já rendeu bem, quase 30%. E o máximo que ele já chegou foi a R$ 11,07 nesse mesmo período. Então ele está oscilando aí dentro desse valor. O que isso já nos entrega de cara? Que é um papel que está estável. Por quê? Ele não oscila muito para baixo nem muito para o alto. Se você investir nele, vendo que há uma crise aí que pode se assolar, então que esteja se formando, é um papel na qual você provavelmente no curto prazo vai perder dinheiro, mas você não vai perder tanto. É uma ótima oportunidade para o investidor de longo prazo, inclusive comprar o mesmo papel, que continua sendo interessante, por um preço mais acessível. Em 2017, iniciou aqui na Bolsa, teve um prejuízo no primeiro momento, 2018 também, começou a obter lucro e repassar esse lucro para os investidores desde 2019. Então, mesmo na nossa crise de Covid aí, que foi 2020 e 2021, apresentou resultados sólidos, um lucro discreto, mas continuou sendo lucrativa, claro. E em 2022 nós estamos tendo prejuízo. Mas o que nós temos que verificar aí? Será que esse prejuízo foi referente à crise que se passou ou será que foi um prejuízo porque essa empresa tinha caixa e por ter caixa decidiu abrir mão de parte do lucro que tinha para fazer nova aquisição? Possivelmente é o que eu acabei de falar, porque vimos aí que ela acabou de fazer uma aquisição muito interessante, a da Mabel, e se ela vai fazer a aquisição de outra empresa, ela vai despender de caixa que ela possui, então ela vai aumentar a dívida. Mesmo assim, olhando para os indicadores aqui abaixo, os indicadores fundamentalistas, conseguimos verificar que a dívida sobre o patrimônio está bem moderada, bem boa, inclusive. No valor de 1,3, conseguimos entender que é uma empresa que não se endivida tanto. Quanto menor esse valor estiver, quanto mais próximo ele estiver de 1, se a dívida da empresa estiver próxima a 1, é uma dívida saudável. Claro que vai depender de setor para setor. Alguns setores têm uma dívida muito alta, porque são setores que trabalham alavancados. Como é que funciona essa questão de alavancamento? Eles fazem aquisição de muitos produtos, precisam disponibilizar esse produto para o mercado, para depois, lá na frente, bem lá na frente, conseguir obter retorno do que eles investiram. Um exemplo aí seria o ramo das varejistas. Empresas como Magazine Luiza, como Lojas Americanas, elas efetuam a compra de eletrônicos, eletrodomésticos, mantêm estoque para, em um futuro, talvez até distante, obter o retorno daquele dinheiro. Por isso elas fazem uma dívida muito grande, ficam alavancadas por um longo período para depois começar a reaver o caixa. Não é o caso da Camil. Camil tem um processo moderado, ela só tem um endividamento aí de curto prazo, porque é o período justamente das entre-safras, onde ela sofre mais, mas dependendo do produto que ela utiliza e também sabendo que ela tem um portfólio bem diversificado, sabemos que quando ela está tendo prejuízo em um produto, por causa de uma safra, por causa de algum problema de estoque que ela está tendo aqui, ela está tendo lucro em outro produto que ela também tem, que não é tão afetado pelo mercado naquele momento. E se por acaso eu sou um investidor que tem interesse em papéis que pagam dividendos, como é que esse papel funcionaria? Na verdade, a gente está tomando, por exemplo, esse papel, mas serve para qualquer papel. Lá pelo site do Fundamento você consegue ter acesso. Então vamos lá. A Camil, durante o ano de 2021, ela fez um fechamento numa reunião que ocorreu em fevereiro. Então, referente ao exercício do ano passado, ela pagou, nesse ano de 2022, 6 centavos de dividendo por ação, que foram obtidos em 3 de março. Depois, no dia 24 de março, mais 8 centavos por ação. 1º de junho, 6 centavos. E agora, em 1º de setembro, 7 centavos. Essa aí foi a média do que a empresa pagou de dividendos esse ano. Então, se nós formos somar aqui, nós recebemos 27 centavos de
dividendos baseados com o valor do papel. Então vamos fazer um cálculo simples aí. O site dividendos traz a informação para a gente que o dividend yield dessa empresa está calculado em 3,7%. É uma empresa que ela te paga anualmente 3,7% do valor que os papéis têm, no caso. Ela trabalha em cima do lucro que a empresa tem. Então, é uma empresa que paga dividendos bem interessantes, mas não são os melhores. O que nós temos que entender que é uma empresa de crescimento. Dentro dos ramos de empresas, temos aquelas empresas que são empresas estáveis, já possuem o market share no mercado que elas atuam. Camil contudo, ela está focada ainda em crescimento. Então, se ela está focada em crescimento, é uma empresa que não vai pagar dividendos sempre. Por quê? Ela prefere, ao invés de pagar os dividendos, pegar esse capital e reinvestir nela mesma, seja aumentando, aperfeiçoando o poder operacional dela ou fazendo novas aquisições, que é o que ela vem fazendo. Então, é uma aposta que eu acho interessante, inclusive um dos motivos é esse, porque é uma empresa que, focada em crescimento, tem um potencial muito grande de aumentar o valor dos papéis dela, porque hoje está sendo avaliado na casa do menos que R$10, na verdade, R$ 9,91. Então, o potencial de crescimento dela, até ela chegar a um papel aí que vale R$60, R$70, é muito grande. Olha o tanto de lucro que nós temos aí, o espaço que nós temos para percorrer. Então, eu prefiro apostar nesse tipo de empresa do que empresas que já estão consolidadas no mercado. Não dá para falarmos de todos os indicadores fundamentalistas aqui da empresa, porque para isso precisaríamos de um vídeo específico, na verdade, de uma sequência de vídeos onde explicaríamos tudo sobre análise fundamentalista. Mas dá para pincelar alguns pontos aí que são mais importantes dentro de uma análise. E o outro ponto que é bem importante, esse aí não podemos deixar de fora, seria o ROI. O que seria o ROI? ROI nada mais que é o Return on Equity, ou seja, é o valor que aquela empresa consegue gerar, os juros que ela obtém com a valorização do papel. Em miúdos, o que seria isso? Seria o valor que a empresa consegue gerar em retorno ao valor que você investe nela. Por exemplo, se eu aplico R$10 nessa empresa, quanto que ela me retorna referente a esse valor que eu investi? E são números interessantes. Se nós formos avaliar o ROI dessa empresa, de acordo com fundamentos, é de 16,6%. Ou seja, a cada R$10 que você aplica na empresa, você tem um retorno de 16,6% daquele seu capital. É modesto ainda, mas nós temos que entender que é uma empresa que fez IPO há pouco tempo. Ela só está presente na bolsa desde 2017, está passando por várias aquisições, mas é muito bom. Eu já aceito um ROI para meus investimentos nesse padrão com facilidade. Sei que vai aumentar. Pesquisando no próprio site da empresa, eu consegui verificar somente os dados referentes ao lucro, ao operacional obtido do primeiro trimestre desse ano. Contudo, sabemos que já tem um resultado no mercado do segundo trimestre. Em pesquisa no Google, consegui verificar que a empresa obteve um lucro de 244 milhões no segundo trimestre, um aumento de 33% comparado a 2021. Se 2021 foi um ano que ela já teve um lucro discreto, mas agora ela apresentou um aumento 33% maior, é uma empresa que está se estabilizando, voltando a performar bem, fugindo das crises. E falamos de ramos de alimento, né? Ramo de alimento é algo que é essencial para a sobrevivência do ser humano. Temos alguns concorrentes bem interessantes nessa área, inclusive temos a empresa M. Dias Branco, que é um forte candidato à conquista de market share, tem números inclusive bem impressionantes, é uma boa opção de investimento, contudo com papéis mais caros. Partindo do princípio que há várias pessoas aqui que são iniciantes, não têm conhecimento nem do universo de ações, quanto mais a quais empresas são mais interessantes, eu indicaria começar com o Camil, não falando mal de M. Dias Branco, pelo contrário, M. Dias Branco também é uma empresa interessante, contudo é uma empresa que é mais cara. Uma ação hoje da M. Dias Branco está quase R$50, sendo que uma ação da Camil está 10. Então, acredito que o potencial de crescimento da Camil é maior que o da M. Dias Branco. Mas falando de
números, vamos entender também como é que essa empresa está funcionando hoje dentro do mercado. Olhando para o gráfico dela, como é que ela evoluiu desde que ela entrou na bolsa, como ela evoluiu nos últimos meses. Vamos pegar um comparativo aí só para a gente entender. Olhando o gráfico da Camil, nós conseguimos entender que se torna um gráfico diário, ela está passando por altos e baixos no diário, mas vamos pegar aqui para longo prazo, para a gente interessa, na verdade, o longo prazo. Vamos pegar aqui o gráfico de um mês, para a gente entender como é que ela funcionou no decorrer dos meses. Então vamos lá, desde o seu IPO aqui em 1º de setembro de 2017, houve uma queda moderada no primeiro momento, ela começou a retomar a subida 2 anos depois, praticamente, em dezembro de 2019. Houve uma ligeira queda. Na análise gráfica nós vemos aqui uma figura gráfica chamada bandeira aqui. Desse patamar aqui, ó, de abril de 2020, ela teve uma retomada gigante aqui de 62% nos papéis. Caiu um pouquinho, então vamos lá. Comparando aqui de abril de 2020 até o momento, quem investiu lá em abril de 2020 já está tendo 40% de ganho nos papéis. Então, é uma empresa que do seu IPO, da entrada da bolsa lá até o momento, teve um aumento de 30% no valor dos papéis. É uma empresa com ganhos nada modestos, digamos assim. Se consolidou bem, estabilizou no período aí de 5 anos, mesmo com as crises que ocorreram, repassou 30% de lucro, e aí aqui a gente está pensando só no básico, mas se formos analisar, ela passou por pandemia, passou por crises, não estão sendo contabilizados aqui os dividendos repassados pela empresa, então pode ter certeza que se a gente for colocar tudo na ponta do lápis, o aumento do lucro aí foi maior. Tem empresas que crescem muito mais nesse ramo, sim, em outros ramos também. Tem empresas na nossa Bolsa de Valores aí que no período de um ano valorizaram 500%, 600%. Tem como prevermos quais vão ser essas empresas que são os unicórnios, que podem se destacar perante as outras? Não. Qual seria a melhor opção então? Fazermos um investimento de forma diversificada e deixarmos uma porcentagem do nosso capital ali separados em caixa para investimentos de risco, onde nós podemos ter um potencial muito grande de lucro, mas também que pode tender a zero. É uma realidade que nós temos que enfrentar. Mas esse potencial tem que ser muito pequeno. Eu geralmente deixo 5% do valor que eu tenho para investir aí, para arriscar, e esses 5%, quando eu aplico eles em algo de risco, tendem a ser algo que me traz um retorno muito grande. Mas, volto a frisar, pode ser que você não tenha retorno nenhum daquele valor investido, por isso que a gente não pode investir um valor muito alto. O que nós tínhamos que falar hoje, para passar para você, que você entenda abrindo sua mente, era mais isso, saber que as empresas podem ser analisadas, que o mercado de ações é um mercado interessante. Hoje nós estamos migrando os nossos investimentos para a renda fixa. Mas será que a renda fixa é realmente algo confiável que vai fazer com que nós fiquemos ricos no longo prazo? É algo que nós podemos aplicar todo o nosso valor que nós temos guardado somente naquela classe de ativo? Não é. Não faz sentido para investimento e não vai te deixar rico. Tal como só investir em ações também não vai te enriquecer. Mas fiz esse vídeo com o intuito de passar um pouco mais de conhecimento para vocês sobre análise gráfica, sobre análise fundamentalista, para vocês entenderem melhor essa empresa. Utilizei, na verdade, a empresa como base para ensinar outros conceitos, outras técnicas que são utilizadas por investidores profissionais do mercado, e há muito mais técnicas aí a serem explicadas. Mas não cabe tudo em um vídeo só. Então, se você quiser acompanhar o nosso canal, entender mais sobre esse tipo de conteúdo, inclusive, passarei a fazer mais conteúdos explicando para vocês sobre outros pormenores, outros macetezinhos que você pode aprender e vão facilitar muito sua vida. Então, aproveita aí, se inscreve no canal, já deixa seu like aí se você gostou desse vídeo, aproveita inclusive para deixar
o seu like nesse vídeo para incentivar que esse vídeo chegue a mais pessoas. Quanto mais likes esses vídeos tiverem, mais pessoas poderão visualizá-lo, chegaremos mais longe e ensinaremos esse conhecimento que eu estou te passando de forma gratuita para mais e mais pessoas. Então, te vejo em outros vídeos aqui no canal, lembrando que todas as terças e quintas estamos aqui sem falta. Fica com Deus, te vejo em breve em outro vídeo aqui e até mais.